Gente, bom dia. Vamos aqui repassar a aula de cedo. Infelizmente não deu muito certo pela videoconferência, mas vamos lá. Como nós falamos hoje de manhã, nós vamos trabalhar estatística, porque estatística é o assunto mais fácil para a gente dar continuidade no estudo. Vamos aproveitar e passar esse mês trabalhando ela, ok? Então, vamos lá para o conceito de estatística. A estatística é uma ciência que se dedica a coletar, analisar, análise e interpretação de dados. Então, a estatística, hoje em dia, ela que dita praticamente tudo que a gente faz. Muitas vezes a gente fala, não uso isso aí, mas acaba usando. Por exemplo, quando você usa aquela roupa que depois no futuro você pode se arrepender, está indicando que você utilizou um dado estatístico para vestir aquela roupa. Porque você viu que todo mundo estava usando aquele modelo e você acabou utilizando. E depois você fala assim, a estatística não influencia na minha vida, mas acaba influenciando. Outra situação que a gente vê muito sobre estatística é no período eleitoral, quando trabalhamos a questão do pesquisa de Ibope para verificar quem está ganhando a eleição. Apesar que para mim eu acho muito errado fazer aquilo dali porque acaba influenciando as pessoas. Tem aquela galera que gosta de falar, vou votar no que está ganhando. Ou seja, a estatística está influenciando para a pessoa votar naquele que está ganhando para não perder o voto, entre aspas, né? O pessoal gosta de falar muito isso aí. Então, estatística é isso aí. Vamos lá. Como falei, ó, tem o que? Tem a questão da coleta. Então, onde a gente vai começar pela estatística? Pelas etapas de pesquisa. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é planejar. Não planejar algo que a gente vai pesquisar, né? Então, quando a gente planeja, a gente vai definir o que? O objetivo e o tipo de pesquisa que a gente vai utilizar. Como assim o objetivo? O que eu quero atingir, o que eu quero saber da comunidade, das pessoas, certo? E que tipo de pesquisa eu vou utilizar? Pode utilizar a pesquisa de campo, que é aquele que a pessoa sai para fazer a pesquisa, entrevistando pessoa por pessoa. Você pode utilizar a internet, que é o mais comum hoje em dia, né? Foi até o que eu utilizei com vocês, certo? Fiz uma pesquisa estatística lá com vocês. Aí sim, o importante no planejamento é você fazer perguntas curtas, que tenha resposta curta, de preferência que seja tudo de marcar, viu? E também não seja obrigatório a pessoa se identificar, dependendo do tema que você vai utilizar, vai trabalhar. Por quê? Se for um tema bastante polêmico, vamos pegar aqui o preconceito, né, que é o que está na mídia aí, preconceito racial. Se você for entrevistar uma pessoa que tem que se identificar e falar, que você é preconceituoso, com certeza vai falar que não, né? Mas se não tiver aqui a identificação, com certeza vai poder responder as pessoas, fazer a resposta sincera para vocês. Então é bastante importante se focar nisso aí, viu? Então, não é obrigado, na pesquisa não é obrigado a se identificar, e também é melhor você utilizar o que? Perguntas com respostas curtas ou de marcar, de preferência de marcar, que pessoas não gostam de ficar escrevendo durante muito tempo. Certo, isso aí é o planejamento. O próximo passo é o que? Você vai para a coleta de dados. A coleta de dados é a parte da pesquisa que você vai sair para pesquisar, realmente. Você vai pesquisar, sai para o campo, você vai mandar um link, vai pedir até determinar o que? Um período para a pessoa ser entrevistada, te devolver as respostas, ou você vai entrevistar as pessoas boca a boca, por aí, certo? Ou seja, você vai obter os dados para você da sua pesquisa. Próximo passo, depois que você obteve os dados, você vai fazer o quê? A apuração, ou seja, a contagem dos dados. Você vai organizar os dados de acordo com cada resposta que foi dada, certo? Que é a parte mais trabalhosa essa aí, você fazer a contagem. Depois que a contagem, você vai fazer a exposição. A exposição é o que? A apresentação pode ser por meio de gráfico, de tabela. O mais comum que você utiliza é o gráfico, mas todo gráfico tem que passar por uma tabela, certo? Ou seja, você vai apresentar o gráfico
para as pessoas. Depois que você apresentou o gráfico, entra na última parte, que é a conclusão da sua pesquisa, que é que você vai a sua interpretação do resultado que você obteve. O que acontece muito hoje em dia, as pessoas saem para fazer muita pesquisa, o dado não, o resultado não é satisfatório e acaba fazendo o quê? Fazer uma manipulação final e utilizar a pesquisa como se tivesse sido concluída, do jeito que ele queria. Isso é errado. Se você fez uma pesquisa, você tem que fazer o quê? Dar o resultado que você obteve, não manipular o resultado final. Então, isso aí é o objetivo da pesquisa. Se for uma conclusão que não é a que você queria, fazer o quê? Certo? Então, essas aí são as etapas. Como nós falamos, temos o que? A construção de tabela. A construção de tabela, nós trabalhamos com duas frequências. A frequência absoluta, que é tudo que você obteve, e a frequência relativa, que é a porcentagem. É algo que você está projetando que seja, não é algo verídico. Certo? Porque na frequência absoluta você vai entrevistar, o resultado vai ser o quê? De todos que você entrevistou. Certo? A frequência relativa, você não consegue entrevistar todos. Por exemplo, na pesquisa eleitoral não dá para entrevistar o Brasil todo de uma vez. Então ele faz o quê? Uma amostragem e através daquele percentual que você entrevistou, você dá o resultado para cada um. Viu? Então quando não der para entrevistar todo mundo, você utiliza o quê? Uma frequência relativa, que é a porcentagem. Então, para calcular a frequência relativa, você vai pegar o quê? O FA, que é a frequência absoluta, e dividir pelo número de pessoas que foi entrevistadas, no caso N. E depois multiplica por 100. Certo? Então, por exemplo, você entrevistou 25 pessoas, 5 pessoas falou que gosta da cor vermelha, então você vai pegar os 5, que é o que gosta da cor vermelha, vai dividir pelos 25, que foi as pessoas que você entrevistou, depois multiplica por 100. Assim você vai obter a porcentagem de pessoas que gostam da cor vermelha. Certo? Então esse é o esquema. Vamos ver aqui na próxima parte aqui. Continuando na tabela. Vocês sabem que eu fiz uma pesquisa com vocês. Uma das perguntas era: qual é o horário aproximado que você está acordando nesse período de quarentena? Fiz uma tabelinha aqui com esses horários. Então o que aconteceu nessa tabela? Duas pessoas, entrevistou o quê? Teve 25 pessoas que responderam. Essas 25 teve uma que não colocou o nome na entrevista. Então, tá ok, não era obrigatório colocar o nome. Então, duas pessoas falou que está acordando aproximadamente 7 horas, 15 pessoas 9 horas, 6 pessoas 11 horas e tem duas pessoas que falou que está acordando aproximadamente 2 horas da tarde. Então isso aqui, ó, como é os valores exatos, é o que? É a frequência absoluta, certo? Isso aí é ok, é a entrevista que foi feita. Mas como eu fiz a pesquisa com todos os alunos do nono A, B e C, e nem todos responderam, então eu vou criar o que? Uma frequência relativa. Como é a frequência relativa? É a porcentagem. Como é que calcula a porcentagem? Por exemplo, aqui eu tenho 2. 2 acorda 7 horas. Então eu vou pegar o 2, vou dividir por 25, que 25 é o que? É a quantidade de pessoas que foi entrevistada, e depois multiplica por 100. Assim eu vou obter 8%. Certo? Mesma coisa aqui, ó. 15, 9 horas. Então 15 divide por 25, depois multiplica por 100, que vai dar 60%. Aqui 6 dividido por 25 vezes 100, 24%. Novamente o 2 dividido para 25 vezes 100, que vai dar 8%. Então eu posso falar o seguinte: 60% dos meus alunos acordam 9 horas da manhã, nesse período de quarentena. Estão acordando, né? Estavam. Isso aí é o que? É uma perspectiva, já que eu não entrevistei todos. Por isso que é frequência relativa, não vai ser absoluta. O importante também sabermos que a soma de todas as porcentagens tem que ser igual a 100%, certo? Então, toda vez que você calcular a porcentagem, você depois soma todas elas, vai ter que dar o quê? 100% no total.
Aí tem algumas situações quando tem números decimais, por exemplo, 8,1, 8,2, 60,3. Esses aí realmente não vai dar 100%. Vai dar 99,8, 99,9, vai dar aproximado. Mas quando você fizer uma pesquisa, você calculou a porcentagem, somou ela e deu 105, 95, 90, 110, 120, então está errado. Sua pesquisa só está errada aí as porcentagens, viu? Então tem que recalcular tudo novamente. Então, como falei, isso aqui é um dos métodos de apresentação de resultado, que é a tabela. O outro tipo é os gráficos. Os gráficos aparecem de 4 tipos diferentes. Nós temos o gráfico de barras verticais, que são as colunas. O gráfico de barras horizontais, que é as colunas deitadas, né? Vou colocar assim. O gráfico de setores, que é as famosas pizzas, todo mundo gosta de utilizar muito. E o gráfico de linhas. O gráfico de linhas é bom para progressão. Você costuma ver isso aí muito na pesquisa política, por exemplo. Você vai dar a progressão do indivíduo. Está com 10, está com 15, aumentou para 20, diminuiu para 16. Isso aí é utilizado muito a progressão. Então, aí você fala assim, professor, eu já vi muitos outros tipos de gráfico. Certo, você pode ter visto, mas é o seguinte, todos eles são apenas derivação dos 4 lá, que eu passei para vocês. Colunas, barras, setores e de linhas. Todos eles são o quê? Derivações desses 4. Viu? Então vamos lá. Você lembra que eu fiz a pesquisa com vocês. Vamos lá, vou fazer ela como se fosse fazendo aqui passo a passo com vocês. Eu fiz a pesquisa. Vamos colocar uma pergunta que foi dada lá. A internet está disponível em qual horário? Tínhamos as opções. Manhã, tarde, noite e 24 horas. Tá aí a tabela que foi dada, né? O resultado. 4 de manhã, 2 de tarde, 1 de noite e 18 fala que 24 horas a internet está disponível. Certo? Dos 25 que foram entrevistados. Então, calculando a frequência relativa, 4, que é o total de manhã, vai dividir por 25, que é o total de pessoas que foram entrevistadas, vezes 100, vai dar 16%. 2 dividido por 25, vezes 100, 8%. 1 dividido para 25, vezes 100, 4%. 18 dividido para 25, vezes 100, vai dar 72%. Certo? Como eu sempre disse, a soma aqui tem que dar 100%. 16, 8, 4, 72. Ó, 72 mais 8 dá 80. 80 mais 16, 96. Mais 4, 100%. Então, eu fiz aí a tabela dessa pergunta aí, que foi feito para vocês na pesquisa. Próximo passo, caso queira, fazer o gráfico. Então, o gráfico, primeiro, tem que ter um título. Coloquei o título lá. Horário em que a internet está disponível para o aluno. E está aí o gráfico. Quando a gente monta o gráfico, no caso aqui o gráfico de colunas, ele tem 2 eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal, certo? Somente o de setor circular que não vai ter esses 2 eixos, mas o de coluna, de barra e de linhas tem os 2 eixos. Então, o eixo vertical, eu coloquei que é o eixo das porcentagens, e o eixo horizontal é os horários, né? Manhã, tarde, noite, 24 horas. Tá aí. Também é importante, quando fazer um gráfico, citar a fonte, no caso, como foi eu que fiz a pesquisa, coloca aí, Stênio, o ano que foi feito, 2020. Então tá o gráfico que representa o horário que os alunos têm internet disponível. Viu? Fora isso, teve vários outros gráficos, né, que é referente às perguntas que fizemos no dia, né? Por exemplo, internet você usa? A maioria foi outra internet ou a Júpiter, ou ao vivo, né? O aparelho é seu ou de outra pessoa? A maioria respondeu que é seu, 88%. Qual tipo de aparelho você vai fazer a atividade? 88%. A maioria falou que é celular, outra parte falou que é no computador e a menor parte falou que era no notebook. Certo? Então, gente, essa era a aula. E tchau, até a próxima e esperem já a atividade. Falou!